deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, compartilhe e inscreva-se. Deus o abençoe em todo o tempo. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais. Amém? E nessa noite eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Depois da palavra nós vamos orar forte. Nós vamos clamar e invocar o exército dos céus. Nós vamos clamar, nós vamos levantar um clamor a Deus sobre todas as coisas nessa terra. Amém? Vamos invocar o nome do Senhor, para que ali venha Deus a manifestar o seu poder. Porque a Bíblia diz que errasse em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? João capítulo 6, versos 63. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam em nome de Jesus, amém? Verso 63 diz assim: e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vamos meditar nesse versículo em nome de Jesus e realmente vamos entender o que o Espírito Santo fala às igrejas. Qual a intenção do Evangelho de Jesus Cristo sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia em que vivemos nos dias de hoje. Jesus aqui se colocou e falou aos seus discípulos, dando a entender a eles que tinha observado que eles estavam murmurando. Havia uma murmuração dos discípulos. Então Jesus se colocou em palavras. E colocando a eles, disse: olha, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Quando começamos a murmurar, quando começamos a nos afastar de Deus, é porque nós não estamos mais em Espírito. É porque nós estamos na carne. Aqui o Senhor disse que o Espírito é o que vivifica, ou seja, Ele não ressuscita o morto. Porque querendo ou nós vamos chegar um tempo que nós vamos descer, que nós vamos partir dessa terra. Amém? Mas o Senhor estava falando que o Espírito, Ele vivifica a alma, que Ele nos dá força, que Ele nos mostra que andando em Espírito, nós somos mais fortes. Aleluia. Nós somos mais valentes. E Jesus deu a entender a eles que a carne de nada aproveita. Primeiro, carne e sangue não entrará no reino de Deus, somente o Espírito. E ele fala também da palavra, que a palavra, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus, ele sempre deu a entender a tudo e a todos, assim como ele fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse também: pelas tuas palavras tu serás o quê? Justiça, e pelas tuas palavras tu serás condenado. A palavra, ela faz parte de um ministério, porque a palavra, ela nos molda e nos aviva perante Deus.
A palavra que nos convence a estar aqui hoje. Pela palavra de Deus, um dia, né, o Espírito venceu a nossa carne. E nos deu a entender que para andar nessa caminhada, tem que andar em Espírito. Mesmo muitas vezes a carne militando, a carne tentando querer que nós entramos num comodismo, numa renúncia. A carne insistindo para que nós nos afastamos da presença de Deus. É verdade. A carne, ela quer, né? Ela quer descanso, ela quer repouso. Ela, muitas vezes, ela faz com que nós nos afastamos de Deus. O Espírito é diferente. É um aproximamento, é uma alegria, uma satisfação. É estar na presença do Pai, aquele encontro, aquele primeiro amor, nos fazendo mais forte a cada dia. Até por quanto, de fato e verdade, que a Bíblia diz que se Deus é Espírito, adore o Espírito. Buscando a presença do Pai em nome de Jesus, né? Os discípulos estavam num momento de fraqueza, porque para seguir Jesus precisava muito mais do que caminhar com Ele. Precisava de uma renúncia. Precisa-se, né, sair do mundo terrestre e entrar no mundo espiritual. Ter mais comunhão, mais consagração com Deus. Viver momentos que muitas vezes a gente, né, tem que derramar lágrimas aos pés do Senhor. Como o irmão disse, Jesus veio acolher hoje. Hoje Ele é meu e teu advogado. Aleluia. Hoje Ele é o mesmo que você veio buscar uma cura, uma bênção, um milagre. Mas vai chegar um dia que Ele vai ser o meu e o teu juiz. Ele não vai ser mais um intercessor entre o homem e Deus. Ele não vai mais chegar aos pés do Senhor e dizer: Deus, Pai, dá mais uma oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã. Não. Ele vai ser o meu e o teu juiz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará perante ao Senhor, ao tribunal de Cristo. Então vamos aproveitar a oportunidade, a liberdade que o Senhor tem nos dado, né? E vamos andar em Espírito, procurar nos integrar, nos inteirar, somar nesse Evangelho que aparentemente parece, né, as placas fazer divisão. Mas só tem um Jesus, só tem um Pai. E Ele disse claramente, Ele disse, né, o Espírito é que vivifica. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que é melhor o fim do que o princípio. Por quê? No começo tudo é difícil. No começo tudo parece não dar certo. Todo começo ele vai ter um desfecho em nome de Jesus quando nós esperamos o fim. Quando nós nos mantemos na presença de Deus. Glória a Deus. Todo o início de uma caminhada, no começo que você vem para a casa de Deus, o primeiro amor, o primeiro encontro, né? Todas as coisas parecem cooperar contra a tua vida, contra o teu aceitamento a Jesus Cristo. Mas quando você vai amadurecendo na fé e vai se entregando diante de Deus, você vai ver que as coisas começam a fluir. O desfecho do poder de Deus é te dar a vitória em nome de Jesus. É na vida conjugal, é na vida sentimental, é na familiar. Todo início começa com uma guerra, uma luta. E muitas vezes nós nos perguntamos e nos questionamos para nós mesmos: será que eu escolhi a direção certa? Será que a escolha que eu fiz é essa? Pois se aparentemente, antes de aceitar Cristo, parecia ser melhor do que hoje. É porque quando saímos da porta larga para a porta estreita, começou uma renúncia na minha vida e na tua vida.
Começou uma mudança de hábito. A Bíblia diz: se furtava, não furtava mais. Se matava, não vai matar mais. E assim seria conosco, né? Não foi essa atitude que tomamos, mas às vezes, para abrir mão de um hábito, de uma porta larga para uma porta estreita na presença de Deus, nos requer comunhão com o Senhor. Nos requer direção de Deus. Então o Espírito, ele verifica. E a gente observa no próprio cristão que ele precisa ser verificado pelo Espírito. Glória a Deus. Ele precisa da presença. Ele precisa do ânimo de Deus, da alegria do Senhor. Ele precisa do próprio. Às vezes o próprio tempo da caminhada com Deus, a gente acaba acostumando. A pessoa vira um leitor e conhecedor da palavra. E ele começa a acostumar com o Evangelho de Deus. E ele passa a não acreditar mais que Deus faz milagres. Que o Senhor cura, liberta e batiza com o fogo do Espírito. E ainda nos dá a salvar pelo unigênito seu Filho. Então daí a pessoa ela começa a ter uma caminhada com Deus, mesmo dentro da igreja, desanimado, triste. Vê que Jesus, ele estava passando essas recomendações para os discípulos, porque eles foram escolhidos por ele, né? Mas numa caminhada muito longa, lá em Marcos capítulo 15, verso 16, Jesus determinou para os discípulos e disse: olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Porque antes de nós conhecer Cristo, nós éramos o que? Criatura. E ele disse: e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia. E todo aquele que não crer e não for batizado será condenado. E a igreja, ela está dispersa, ela está um pouco desligada do Evangelho de Deus. Ela não se inteirou mais, ela não buscou mais, amém? Ela tem os seus compromissos, mas não é aquele interesse, aquele avivamento, aquela preocupação com a sua salvação, como o nome escrito ao livro da vida. Então Jesus corrigiu os discípulos. E nós somos o quê? Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos discípulos escolhidos por Ele. Porque não pensa eu e você que foi nós que aceitamos Ele. Foi Ele que nos aceitou, ao contrário do que o homem pensa. Em nome de Jesus. Amém? Então ele foi passando aos discípulos e dando a entender, né? Ele disse: olha, as minhas palavras têm vida. Certamente dando a entender aos discípulos com muita capacidade espiritual, porque Jesus deu autoridade para eles, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas ele disse: não vos alegrai porque vos fizeram isso no meu nome. Alegrai-vos primeiro, se o vosso nome está escrito ao livro da vida. E quando nós temos um interesse, que é só receber de Deus e não nos entregar, que é só ser servido e não servir, nós ficamos um pouco dispersos da palavra de Deus. Nós esfriamos na fé. Nós começamos a andar na carne, a olhar para o homem, e acabamos esquecendo, né? Os discípulos, eles começaram a murmurar, diz a Bíblia. O 61 diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, da fé, daquilo que Jesus pregou para eles. Olha, eu sou o único que pode verificar. Fora de mim não há fé, fora de mim não há salvação, fora de mim não há vida, fora de mim não há milagre. Porque ele fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, ele diz. Glória a Deus.
Eis que eu irei ao meu Pai, e Ele vos preparar morada aos seus escolhidos, e Ele vos enviará o Consolador, que é o Espírito. É disso que estamos falando. É Ele que nos verifica, é Ele que nos faz, tomar atitude, ter uma caminhada mais forte com Deus, orar mais, igreja, se santificar mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós passamos um determinado tempo que não oramos a Deus, que não buscamos a Deus. Entendemos o poder e a glória do Senhor, mas estamos numa caminhada de ida e volta, mas às vezes perguntamos: onde está Deus? E Deus diz: onde tu está, meu filho? O Senhor, Ele quer nós mais próximos dEle. Ele quer nós mais, nos alimentando daquilo que Ele tem para nos dar, que é poder, honra e glória. Então, nessa noite, eu não sei como está a tua vida espiritual, de que maneira você está buscando a Deus, mas a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra dentro de mim, de ti, 24 horas, uma luta. É o Espírito contra a carne, e a carne contra o Espírito. E nós temos que, como nós vencemos a carne? Quando nós estamos totalmente focados para a palavra de Deus, para as letras sagradas, em nome de Jesus. Quando nós tiramos tempo para meditar e pedir a Deus que nos dê vida nessa caminhada, que nos instrua no dia a dia, que possa o Espírito Santo ser o meu e o teu professor, em nome de Jesus. A Bíblia diz no 64 assim, mas há alguns de vós que não, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que havia de em crer. Olha bem, quando o salmista fala no Salmo 139 da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, é que ele lê os meus e os teus pensamentos. Jesus, ele disse que desde o começo ele saberia os que creu e os que não iam se entregar, mas estavam todos ouvindo a palavra de Deus. É aquilo que Paulo fala lá no livro de Romanos: não que vos falte, não que vos tenha faltado a palavra de Deus, é porque muitos não creem. E nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, irmãos, às vezes nós nos condenamos a nós próprios, mas porque nos falta atitude perante Deus. Ele deixou claramente, Jesus disse: olha, eu sei os que vão crer desde o princípio, eu sei os que vão permanecer na minha presença, aqueles que vão enfrentar os obstáculos no meu nome, aqueles que vão ter perda, vão ter restituição, aqueles que no início, vão suportar a pedra cortando, que é a palavra, mas ao fim terão um desfecho no meu nome. Ele disse: eu também sei aqueles que vão renunciar, aqueles que tomaram a mão no arado e vão olhar para trás, aqueles que não vão crer em mim, que não vão permanecer na minha presença, aqueles que renunciaram e porém não perceberam. Você sabe que isso acontece, amém, igreja? A renúncia. Você lembra que quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e
Maria foi para os pés do Senhor e Marta muito preocupada com seus afazeres. E ela ainda, de uma forma, ela tentou tirar Maria, convencer Jesus para ajudar nos afazeres da casa. Mas Jesus disse: olha, Marta, tu estás perdendo o melhor, que é estar aos meus pés. Glória a Deus. E às vezes a gente se preocupa, a gente murmura, a gente se afasta da presença de Deus. Porque se preocupa com muitos dos afazeres e acaba entrando numa parte carnal e saindo do Espírito. A Bíblia diz no 64, no 65, diz assim, ó: e dizia por isso, eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu lhe for o quê? Concedido. Olha bem. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Porque se você observar o texto lá no 60, a Bíblia diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou algo e disse: Senhor, quem ouviu a vossa pregação? A quem estará estendido o teu braço forte? A que casa o Senhor vai edificar? Ou seja, fazer morada. Porque nós somos morada de Deus. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. E é em nós que o Espírito Santo edifica e nos dá vida em nome de Jesus. E por essa direção, amém, a Bíblia diz que no 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Fora de ti não tem salvação. Fora de ti não tem milagre. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então Pedro tomou uma atitude de grande valia para o reino de Deus. E às vezes a gente acha que desviado é só aquele que saiu da igreja e está no mundo. Que é só aquele que começou a participar das coisas mundanas. Mas às vezes nós caminhamos com Jesus e também acabamos nos desviando da presença dele, nos afastando da presença do Senhor. Não temos mais aquele interesse. Quando alguém nos aborda para falar do nome dele, nós não temos mais motivo, nós não temos mais ânimo, porque nós saímos do Espírito e entramos na carne. Às vezes até as próprias situações do dia a dia, as adversidades, né? As incomodações, porque o próprio Jesus disse que o diabo ele vem o quê? Matar, roubar e destruir. Em João 10, ele fala na frente um pouquinho. Jesus foi quem falou isso. Olha, Satanás ele vai vir matar, roubar e destruir. Não foi os discípulos. E quando ele não consegue matar, ele consegue roubar. E quando ele não consegue roubar e nem matar, ele consegue destruir espiritualmente. Convencendo as pessoas, firmando uma mentira verdade. E nós temos nos tempos finais, nós temos nos tempos em que o povo casam, descasam, come e bebe. Amém? O tempo de Sodoma e Gomorra estão desligados do reino de Deus. Não estão mais preocupados. Assim aconteceu com Noé e veio de Lúcio. E hoje nós vivemos praticamente essa situação. O povo tão desinteressado. Trocar a palavra de Deus, andar em espírito, né?
por estar observando as coisas virtuais do mundo. O diabo ele achou um espaço, ele tentou entrar pela Bíblia e derrubar o Evangelho de Deus, não conseguiu. Aí ele achou uma brecha no mundo virtual. O tempo que as pessoas têm é para ficar, olhando os seus celulares. É o tempo de orar, é o tempo de se consagrar. Amém? É o tempo que é para estar na presença de Deus. O diabo ele achou ali uma brecha para tirar as pessoas do Espírito e entrar na carne. E às vezes, quando se dá de si, não dá mais tempo. Quando a pessoa percebeu, às vezes, ela já está no laço, no embaraço. Ela já está amarrada, ela já está no cativeiro. Ela já está numa situação de desespero, já tem caminhado a passo largos para o abismo. Ela se desligou. As pessoas já não vê mais como cristão, como um homem, uma mulher de Deus. Amém? Porque já não tem mais uma direção divina do Senhor, em nome de Jesus. Então, igreja, na presença de Deus nós temos que permanecer. Jesus disse: nesse mundo tu tereis aflições, mas não perca a tua paz, porque eu venci o mundo. Aleluia. Amém? Ele não nos escolheu para nós, para que todos os nossos problemas caiam na vida dos outros. Ele nos escolheu para servir. Claro que em nome de Jesus, quando tu caminha na presença dele, quando tu carrega semente, gemendo e chorando, sem dúvida, tu colherá os molhos de bênção. Está lá no Salmo 126. Então nós vamos ter aflições. Nós vamos ter dia de luta, nós vamos ter dia de guerra. Nós vamos ter dia de ter que ter Arão e Urso segurando o nosso braço para que venha Ele nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém. E nós temos que estar em oração, em consagração. E para que tudo isso venha acontecer na nossa vida, nessa caminhada, nós precisamos andar em Espírito e verdade. Caminhada com Jesus. Nós precisamos fazer uma coisa que não é fácil. Que não é fácil. Está lá em Provérbios 4:23. Que de tudo que temos que guardar, de tudo, diz o Senhor por Salomão, de tudo que nós temos que guardar, é de todas as coisas. Ele disse: guarda o teu coração para o Senhor teu Deus, porque dele procede as saídas para a fonte da vida. É de tudo. Amém? Às vezes, por qualquer motivo, o nosso coração sai da presença de Deus. Por qualquer motivo, nós saímos do Espírito e caímos na carne. Falamos o que não devemos, ouvimos o que não queremos. Por quê? Porque o coração não está guardado para Deus. Então nós temos que aprender a guardar o coração para o Senhor. Nós temos que aprender a entrar nas palavras que Paulo falou em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Ele diz no livro de Lucas, se não me falha aqui a memória, no capítulo 11. Aquele que não se ajunta, se espalha. Aquele que não é comigo é contra mim. Ele disse: o espírito imundo sair da tua casa, não deixe o que? Adornar. E tem acontecido, as pessoas têm recebido a bênção de Deus e depois têm dado as costas para o Senhor.
Aí ele diz, e o espírito imundo ele vai andar por ares seco. Ou seja, ele vai procurar repouso em outro lugar. Se ele não achar, ele vai voltar onde a pessoa recebeu a bênção, mas não buscou mais a Deus. E vai voltar com 7 espíritos maiores. Se um já era difícil, Deus, imagina 7. Então ele diz, mas tu quando varreres a casa, ou seja, quando tu tiver uma entrega, quando tu sair da situação que nós estávamos antes, de criatura para filho de Deus, nós não temos mais que deixar a casa adornada, vazia. Não pode nós vacilar e cair na carne. Nós temos que andar em espírito, na presença de Deus. Nós temos que falar em espírito. Amém. Nós temos que viver o reino de Deus em espírito. É difícil? Tem que haver renúncia em nome de Jesus. Temos que sair do nosso mundinho que nos cerca e nos inteirar, como Paulo disse. Buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. Buscar a resposta de Deus, consagração do Senhor. Procurar nos inteirar mais ao reino de Deus. Amém? Não deixar o que está escrito lá em Apocalipse, né? Guardar aquilo que Deus nos deu para que ninguém nos roube. Guarde a tua coroa. Guarda. Não deixa sair pedras. Peça a Deus para acrescentar pedras em nome de Jesus. Para que nós venhamos a crescer perante o reino de Deus. O Evangelho de Deus ele tem minguado. Você sabe por quê? Por causa do analfabetismo espiritual. As pessoas elas começaram a ser ouvintes, mas não são o quê? Praticantes da palavra. Às vezes nós somos ouvintes, mas nós não queremos ser aquela ovelha para ficar estufada. Nós temos que aprender a dividir aquilo que Deus nos deu. Ele disse, eis que eu vos dou de graça. Faça o mesmo. Isso é divulgar o Evangelho. É fazer com que as pessoas entendam que aquilo que Jesus fez na nossa vida, também vai fazer na vida deles. Assim como Ele nos libertou, assim como um dia, um discípulo de Jesus que não murmurava, que não retrocedeu, um discípulo que tomou atitude que nem Pedro, depois de negar por 3 vezes, disse, mestre, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quando nós mostrar para as pessoas que salvamos a nós mesmos, quando as pessoas vêem salvação em nós, eles vão começar a crer em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus disse que sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E hoje é o mesmo Jesus que falou aqui pela boca de João, é o mesmo da antiguidade. Não tem diferença nenhuma. Continua com o mesmo poder, com a mesma honra, com a mesma glória, com a mesma santidade, a majestade digna de ser louvado e adorado. Se tem por falha e se tem algum problema, está no ser humano a quem Ele criou imagem e semelhança sua. Meu irmão, o reino de Deus não tem que mudar por causa de mim e de ti, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, por causa da nossa soberba. É nós que temos que nos encaixar na vontade do Pai, do Filho e do Espírito. Deus não vai mudar. Mas olha, né?
A pessoa ela padece tanto que não, nós temos que aprender a nos adaptar à vontade de Deus, em nome de Jesus. Ah, mas fulano sofreu tanto nessa terra que ele partiu, foi direto para o céu. Não, não vai. Não vai. Você já viu, já ouviu várias pregações do rico e do Lázaro. Que Lázaro mendigava a porta do rico, cheio de chagas, e os cachorros lambiam as suas feridas. E o rico passava o quê? Arregalado, vestido de linho, e nunca parou para olhar para ele. Um dia partiu Lázaro e partiu o rico. Lázaro foi o quê? Recolhido pelos anjos do Senhor. E o rico foi o quê? Sepultado. Com Deus não tem barganha. Não tem negociação. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Fora disso vem do maligno. Reino dividido não vai subsistir em lugar nenhum. E nem uma parte da face da terra, e menos ainda perante a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai ter nenhum tipo de chance. Aquele que negar o Filho do Homem aqui, será negado lá em cima. Aquele que confessar o Filho aqui, o Pai o confessará lá em cima. E vamos ter que caminhar nessa fé em nome de Jesus. Independente, das adversidades que muitas vezes nos vêm para tentar nos afastar da presença do Senhor. Mas deixe Jesus verificar o teu espírito. Talvez o templo do Espírito Santo está vazio. Precisa do alimento, do renovo. Precisa do toque, do poder e da glória do Pai. Às vezes o vaso já esteve cheio. Já estava de boca para cima e falava da palavra de Deus. Só que hoje o vaso está vazio e está emborcado para baixo. Onde foi o azeite? Onde foi a unção? Onde foi a vida que Cristo nos deu em nome de Jesus? Onde está a presença do Espírito Santo? Onde? Ah, mas é muita luta. Não. Nada é maior do que o nosso Deus em nome de... Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores. Tudo foi criado por Ele. E tudo pertence a Ele em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ter uma entrega diante do Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos entender que o Espírito verifica e a carne para nada se aproveita. A carne se desfaz. Amém? A carne se desfaz. E a Bíblia diz que nem os abutres se alimentam da carne do ser humano. Não come. Amém? De tão horrível que é. Às vezes você vê um animal há dias na beira da estrada, mas está ali, ele se alimentando com uma alegria, uma satisfação, chegou a brigar. É que nem nós num churrasco, num banquete. Mas o corpo humano, quando ele dá de si, você não vê isso. Bem? Porque a carne de nada se aprova. Somente o Espírito pode prestar. Se o Espírito enfraqueceu, é porque a carne já tomou conta. Em nome de Jesus. Então vamos fazer que nem João fez. Lá em João 3. João 3, 27. O homem, repita comigo. O homem não recebe coisa alguma se lhe for não dada do céu. Em nome de Jesus. O homem não recebe coisa alguma